Bom dia a todos. Que a paz do divino Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Nós temos a presença do Adriano aqui, que sempre nos atende, quando a gente pede. Que hoje vai nos falar sobre o tema felicidade não é deste mundo. Aliás, está bem visível, nos dias atuais. A felicidade não é desse mundo. Mas antes da gente passar a palavra para o Adriano, querido amigo aqui da casa, sua mãe, a Neide, vamos ler um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 138, Pretensões. É uma carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E aí Emmanuel comenta, essas três atuações numa plantação, num plantio. A igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Na atualidade é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porque já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho por intermédio desse ou daquele trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa que por vezes chegam ao campo de serviço exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. Interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem ao alheio conceito da felicidade. Sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem, que ainda não pertence de modo substancial, raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singulares contradições da criatura. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive constantemente no setor de trabalho confiado às tuas mãos, ou a tua inteligência, e serve sem pretensões. Porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência, mas é Deus quem põe as flores nos frondes e concede os frutos segundo o merecimento. Então, na página de Emmanuel, nos concitando a humildade das nossas ações, Porque, como ele fala aqui, a igreja de Corinto, os seus discípulos estavam todos inquietos, Isso acontece muito também em todas as instituições religiosas, em que as pessoas muitas vezes querem cargos de destaque, onde as pessoas, por aquilo que fazem também, já acham que está fazendo o suficiente, que está fazendo bastante, querem destaque daquilo que deveria ser uma coisa comum, uma coisa feita, como diz a outra passagem de Jesus, não sabe a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita, colocando sobre si muitas vezes uma importância que na realidade nós não temos. Porque Emmanuel deixa bem claro: eu plantei, Paulo, em Corinto, eu plantei, Apolo regou. Apolo, por que Paulo cita Apolo? Porque naquela época ainda era muito presente a mitologia grego-romana dos deuses do Olimpo. Então Apolo, filho de Zeus, eu gosto de mitologia grega, e vira e mexe eu leio sobre isso. Apolo, filho de Zeus, era irmão gêmeo de Artemis, e Apolo era considerado o deus do sol. Então, por isso que Paulo coloca ele exatamente na plantação. Eu plantei, Apolo regou, ou seja, com a luz do sol, para que a planta possa crescer, mas Deus deu o crescimento. Então, ou seja, sem Deus, ninguém consegue fazer nada. Então, a pregação de Paulo aos Coríntios aqui é, na realidade, uma pregação à humildade nas nossas tarefas, sabedores que nós não conseguimos nada sem
que Deus esteja presente, né? E agora Paulo teve um respeito muito grande para aquelas comunidades de Corinto que ainda adoravam o Deus grego-romano. Apolo era um desses deuses, filho de Zeus, um dos maiores inclusive da mitologia grega, mas demonstrando que a gente não consegue nada sem que tenha a ajuda de alguém e, sobretudo, sem que tenha interferência de Deus na vida de cada um de nós. Se a gente pensar um pouco nisso com mais cuidado, a gente vai realmente não só pedir sempre ajuda, mas agradecer quando a gente consegue essa ajuda de qualquer natureza. Gratidão, né? Gratidão deveria estar sempre presente na vida de cada um de nós. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que ampare, sobretudo, ao nosso querido irmão Adriano, para essa mensagem que ele vai nos trazer na manhã de hoje, fruto do seu estudo, da sua pesquisa, aquele é um estudioso da doutrina espírita, que os bons amigos espirituais dele possam se fazer presente nesse momento, assessorados por um nosso mentor da casa, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e que Maria, mãe de Jesus, mãe de todos nós, possa também auxiliá-lo com a sua falange de trabalhadores do mundo espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós passamos então a palavra para o nosso querido irmão Adriano. Bom dia. Bom, que bom que cada dia que eu venho aqui parece que a casa recebe mais pessoas, né? É porque a pandemia deixou infelizmente, algumas consequências, né? E uma delas é realmente a gente ver, às vezes, algumas casas não tendo o mesmo número de frequentadores que tinham antes. E das últimas vezes que eu vim aqui, eu tenho reparado isso. Às vezes a gente tinha, quando eu vinha, tinha 5, 6, né? E hoje a gente já vê a casa com mais participantes. Isso é um motivo de muita alegria. Bom, o nosso tema de hoje, né, do nosso estudo, do nosso bate-papo. Por que eu falo estudo, bate-papo? Algumas pessoas já me conhecem, outras talvez não, né? Eu me chamo Adriano. Mas eu sempre, quando venho aqui, eu gosto de deixar bem claro e bem aberto a participação das pessoas. Por isso que eu não chamo de uma palestra, de uma exposição, porque eu poderia vir aqui e ficar somente falar como o que eu estudei, o que eu trouxe, o que eu pesquisei, mas eu gosto dessa interação. Então vocês se sintam bastante à vontade para, se quiserem participar. Eu até em alguns momentos vou estimulá-los para isso, que eu gosto de saber a opinião do público, de vocês, a participação do tema do dia. Ok? Combinados? Não fiquem com vergonha. Eu não sei tudo, né? Eu estudei para trazer aqui, mas justamente como nenhum de nós sabe tudo, é importante essa troca de informações, mesmo sendo numa exposição. Então, o nosso tema de hoje é a felicidade não é deste mundo, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, na Instrução dos Espíritos 3, item 20. Antes, como eu falei, né, eu gosto da participação de vocês, eu já vou trazer de cara uma pergunta. O que é felicidade? Para vocês, o que é felicidade? Nosso tema é a felicidade não é deste mundo. É algo que não pertence ao planeta Terra, né, ainda, neste momento. Então, nosso tema é uma afirmativa. A felicidade não é deste mundo. Mas o que nós poderíamos dizer o que é a felicidade? Alguém tem alguma ideia? Nossa, então é mais complexo do que eu imaginava. Uma sensação de bem-estar. Sensação de bem-estar. Algo mais? Tô vendo que tem gente que está querendo falar. Paz de espírito. Paz de espírito. Algo mais?
Vamos buscar lá no nosso querido dicionário, né? Porque existem as palavras e existem seus significados. Então vamos ver o que o dicionário diz para nós. A felicidade é uma sensação real de satisfação plena. Reparem que existem algumas palavras aqui que a gente vai frisar bastante. Real de satisfação plena, estado de contentamento, de satisfação, condição da pessoa feliz, satisfeita, alegre, contente, estado de quem tem boa sorte, circunstância ou situação em que há sucesso. Todos concordam com esses significados? De uma certa forma, sim, né? Só que existem algumas coisas aqui que a gente realmente... Existem coisas nesses significados que a gente já consegue obter hoje, né? Num determinado momento da nossa vida, numa determinadas circunstâncias. Mas quando a gente fala do nosso título, que a felicidade não é deste mundo, é praticamente naquela primeira condição lá em cima, quando a gente fala da sensação real de satisfação plena. Plena em todos os momentos. Então, aquele que é feliz é em todos os momentos. Só que nós, né, assim que à medida que nós formos evoluindo no nosso tema, no nosso bate-papo, na nossa discussão, a gente vai ver que nós temos vários momentos, várias circunstâncias da nossa vida, se não for a maior parte do tempo, talvez uns sim, outros não, mas que estamos felizes, né? Mas se a gente viu que dentre esses 4 significados, algumas coisas ali a gente já se enquadra, e se eu fizesse outra pergunta para vocês? O que nos faria felizes agora? Hoje, atualmente? Muitos poderiam dizer assim, se eu comprar um carro eu fico feliz. Né? Outros falam assim, se eu passar no vestibular, agora na verdade porque eu já sou mais da época do vestibular, né? Agora tem o Enem. Então se eu passar no Enem, garantir uma vaga na faculdade, eu estou feliz. O outro pode falar, se eu descobrir que vou ser pai, eu vou me tornar feliz, vou ser feliz. Alguém tem mais algum exemplo para dar dessa pergunta que eu estou trazendo para vocês? O que nos faria feliz hoje? Um emprego, exato. Tem muitas pessoas que estão necessitando de um emprego e se conseguisse um emprego, com certeza estariam felizes. Algum outro exemplo? Mas seriam muitas coisas, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 922, diz para nós o seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. E a gente está vendo que é exatamente isso. Por quê? Porque na pergunta que eu fiz anteriormente, o que nos faria felizes, cada um pode ter uma resposta para si, que é o que faria feliz cada um de nós naquele momento, ou naquela circunstância, ou naquele momento, né? Então é realmente relativo à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um pode constituir a desgraça do outro. Quando eu estava estudando para esse tema, eu fiquei me lembrando assim de algumas cenas. Eu queria até ter trazido, mas acabei esquecendo de colocar na apresentação. Mas eu fiquei me lembrando de algumas cenas. Por exemplo, nós estamos passando atualidades, né? Nós estamos passando por uma guerra. O mundo que estou dizendo, né? Não o Brasil. Nós estamos passando por uma guerra e todos estamos vendo aí a guerra lá na Palestina, com Israel. Então, ali, teoricamente, só existem momentos tristes. Mas a gente é capaz de observar, e eu me lembro muito bem disso, de uma cena de uma criança no meio de uma destruição total e ela com um brinquedo feliz, brincando no meio da guerra.
Então, para aquela criança, naquele momento que estava brincando com aquele brinquedo, ela estava feliz, mesmo num cenário completamente adverso. Então, aquilo para ela naquele momento era felicidade, naquele momento. Mas aquilo que para ela, aquela condição para ela era feliz, para outros, e para a maioria, vamos dizer assim, é uma desgraça. E realmente é, num contexto geral, né? Então, por isso que é relativo a cada um. Porque cada um de nós está numa condição, cada um de nós está numa condição espiritual, num momento espiritual diferente. E aí o Kardec... e outra. Então eu lembrei dessa cena e lembrei também... Frequentemente a gente vê, às vezes, quando tem noticiários, algumas matérias no jornal, na televisão, de pessoas que são extremamente humildes e estão lá naquela cidadezinha bem pequenininha, lá na sua casinha, que não tem nada, gente, não tem nada, uma simplicidade total, né? Chão batido, casa que mal tem forro, tem cobertura, às vezes não tem os recursos básicos. E a pessoa está com um baita de um sorriso no rosto. Então, a gente vê que realmente a felicidade ela é muito relativa para cada um de nós. Porque, às vezes, aquela felicidade que está estampada na cara de uma pessoa nessa condição, para nós é uma completa infelicidade, né? Porém, Kardec continua fazendo a pergunta. Então, nós já vimos que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um e que para um o que basta para ser felicidade para um, para o outro não. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Quer dizer, independente dessa relatividade. Existe alguma coisa que seja comum? E ele responde, mas que, de certa forma, ainda é uma espécie de relatividade, né? Com relação à vida material, é aposto necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila. Concordam que é uma espécie de relatividade também? Porque se com relação à vida material é aposto necessário, por que eu coloquei necessário em amarelo? Porque o que é necessário para mim, eu estou dizendo para mim o espírito encarnado, tá? Porque não estou dizendo nesse caso aqui, eu entendi que ele está dizendo necessário para o espírito, né? E a necessidade para o espírito, ela é inerente, ela é igual para todos. Só que para nós espíritos encarnados que estamos aqui, nós temos necessidades distintas. Na verdade, o que a gente cria necessidades, que achamos que são necessidades e essencialmente não são. Então, eu apenas frisei a palavra aqui, necessário, para que a gente faça essa diferenciação. Existe o necessário para nós, necessário entre aspas, né? Para nós espíritos que aqui estamos encarnados, que achamos que temos algumas necessidades e na verdade não são necessidades essenciais. Aqui ele está dizendo necessário para o espírito, né? E como somos todos espíritos, criados pelo mesmo, né? Por Deus, somos todos irmãos, temos, e ele é justo, temos as mesmas necessidades. Nós é que fazemos uma visão deturpada do que é necessário e do que é o supérfluo, né? E com relação à vida moral é a consciência tranquila. Alguém discorda dessa? Difícil alguém discordar do que responderam os espíritos, né? Mas é isso mesmo, consciência tranquila. E como a gente obtém a consciência tranquila? Aí é um longo caminho, né? Porque vem todas as partes das virtudes, aquilo que nós precisamos desenvolver. A gente sabe que a gente está no mundo de provas e expiações, onde ainda predominam os vícios e as imperfeições. Então, se para que a gente seja feliz em relação à condição moral, né, vida moral, a gente tem a consciência tranquila, a gente precisa trabalhar para adquirir essas virtudes, para exercer essas virtudes, para que a gente tenha essa consciência tranquila. É lógico que a natureza não dá saltos, né? A gente vai
evoluindo, progredindo, aprendendo. O que importa é que a cada dia a gente esteja contribuindo para que essa consciência tranquila a cada dia seja maior. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? E aí seguimos. Porque, como nós dissemos, é relativa, né? O que nos faz felizes agora poderá ser a nossa desgraça, entre aspas, amanhã. Então, assim, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas podem ser vários, né? Dar tudo aos filhos. Então, os pais que dão tudo aos seus filhos, né, de forma imediata, aquilo nos traz uma felicidade, né? Traz tanto para o pai que está dando, quanto para o filho que está recebendo, materialmente falando. Mas e no futuro? O que isso pode gerar? Liberdade sem limites também. Quando a gente está com uma sensação de liberdade, nós nos sentimos felizes. Mas a gente sabe que quando a gente dá liberdade demais, também dependendo, por exemplo, trazendo o caso dos filhos, a gente sabe que também podem haver consequências futuras. Então, às vezes, nós pensamos de forma imediata, mas não nos damos conta que estamos contribuindo para que algo no futuro não seja bom. Então, a gente precisa refletir sobre isso também, né? A gente tem momentos que estamos ou podemos ser ou estar felizes? Sim. Mas será que esse momento de felicidade, que às vezes é muito curto, e eu vejo muito isso porque eu me lembro quando eu era mais jovem, quando eu comecei a trabalhar, que eu queria muito comprar, eu lembro que eu queria comprar um aparelho de som para minha casa. Para mim, na verdade, né? Eu queria ter o meu aparelho de som. Até porque na minha casa não tinha, era só um radinho. E aí eu fiz assim, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um aparelho de som. Eu nem tinha recebido o primeiro salário. Comprei o aparelho de som, fiquei muito feliz. Coloquei lá, instalei, né? Coloquei o volume lá no máximo, no alto, curti a música. Mas eu paguei na época, eu não lembro se eu tinha feito um cartão, não me lembro muito bem. Mas assim, depois vem a conta para pagar, né? É o que a gente fala da fatura do cartão de crédito, por exemplo. Então, quando a gente compra ali, às vezes na ansiedade, né, no impulso, a gente tem aquele momento de felicidade com aquele aparelho novo que a gente comprou, com alguma coisa que nos trouxe aquele momento muito feliz. Mas será que depois eu não vou ter o efeito negativo? Então, para a gente pensar nisso também, apenas, para que a gente não faça as coisas, às vezes, no impulso, para gerar um momento de felicidade muito pequeno e depois a gente ter uma maior consequência, né? E aí ele está falando também do poder do dinheiro, porque frequentemente na nossa vida, nós, seres humanos de uma forma geral, vivemos em busca disso, né? Ou de poder, ou de dinheiro, ou de sermos pessoas importantes, ou de sermos pessoas notadas, de termos, sermos pessoas conhecidas, né? Muitos querem ser famosos, outros querem ter dinheiro. Então, tudo isso pode trazer consequências. Então, vamos refletir sobre isso. Porque, às vezes, estamos passando por momentos muito felizes, muito pequenos, em relação à consequência futura que virá. Então vivemos num mundo de relatividade. O que faz a felicidade de um não faz a felicidade de outro, como nós já vimos. E trouxe um exemplo. Se um executivo, por exemplo, que ganha 200 salários, a soma que ele ganha do mês soma 200 salários, ele perde 20 destes salários. Para ele aquilo ali, nossa, eu perdi 10% do meu dinheiro, da minha soma. Ele de repente fica, nossa, não posso, 10% é muito, porque para quem pensa muito em dinheiro, qualquer percentual de perda é significante. Agora, e um outro operário que vive de um salário mínimo, que soma 1.200 e alguma coisa, agora não sei
o valor exato. Um operário que vive de um salário mínimo e ganha 10 vezes mais, aquilo é extrema felicidade para ele. Ou seja, o 10 vezes mais de um salário mínimo é menor que os 20 quanto perdeu. Mas para esse primeiro foi uma situação horrível, perder 20 salários. Para esse ganhar 10 vezes, porque relativamente para ele é muito maior, né? Então, esse valor é muito maior e deixou a pessoa extremamente infeliz. Esse valor é muito menor e deixou a pessoa extremamente feliz. Aqui infeliz, aqui feliz. Apenas para a gente retratar a relatividade. Então, como nós dissemos lá no início, a gente falou sobre a felicidade plena, né? A felicidade plena ainda não é ainda deste mundo. Por que eu coloquei ainda? Por que eu coloquei ainda? Nós estamos no mundo de provas e expiações, certo? Todos nós que estamos aqui, nós somos criados para progredir. Nós somos criados simples, ignorantes, para chegar ao nosso nível máximo de perfeição, né? Assim como nós, os mundos também evoluem. Então, hoje nós vivemos aqui no planeta, neste planeta que é um planeta de provas e expiações, e que em sua maioria temos espíritos ainda imperfeitos, em desenvolvimento. Mas à medida que a gente vai evoluindo, o planeta também evolui, né? Então, por isso que eu falei que a felicidade plena ainda não é deste mundo. Vamos supor que um dia, que a gente não sabe quando, né? E a gente é meio imediatista, a gente acha que as coisas são de hoje para amanhã e não é. As coisas levam tempo, a natureza não dá saltos. E assim como a natureza não dá saltos, nosso planeta aí pode levar muito tempo para se tornar um mundo feliz. Mas ele vai se tornar um mundo feliz, né? E aí, no dia que ele se tornar um mundo feliz, provavelmente neste planeta vão habitar espíritos felizes. Então, por isso que a felicidade plena ainda não é deste mundo, porque daí é habitado por pessoas, por espíritos como nós, que estamos em desenvolvimento, e por isso não está coerente com a realidade do nosso planeta a felicidade plena. Então, a felicidade plena não é nesse mundo. Nem a riqueza, nem o poder, nem a juventude fazem a felicidade de alguém. Quando a gente está falando felicidade de alguém, que é felicidade plena. Porque como nós já vimos alguns pontos, a gente tem vários momentos de felicidade, né? E nem reunindo essas três terão a felicidade. Por que o planeta Terra ainda não é um mundo feliz? E por que aqui a gente não tem ainda a felicidade plena? Né? Porque ainda não estamos, pela nossa condição, preparados para sermos plenamente felizes. É porque existem coisas que nos atrapalham. E aí eu coloquei aqui, né? Coloquei como consequências. Estacionamento evolutivo. O que é o estacionamento evolutivo? A gente está aqui, está para progredir. E nós precisamos, entre aspas, lutar, exercer isso a cada dia, para que a gente seja cada dia melhor que o dia anterior. Só que muitas das vezes a gente meio que estaciona nessa condição. A gente não retrograda, o espírito não retrograda. Porém, a gente pode estacionar, né? A gente pode ficar ali estagnado. E se a gente for observar, talvez, em determinados momentos da nossa vida, a gente pode se dar conta disso. O que eu estou fazendo? Será que eu estou progredindo? Por isso a importância do autoconhecimento, para nós sabermos se nós estamos contribuindo para nós mesmos, para que a gente cresça a cada dia. Então, quando isso não ocorre, e às vezes por circunstâncias da vida, nos proporciona, quer dizer, a gente fica envolto numa condição de estagnação. Então, cabe a nós identificarmos, refletirmos, ver o que nós estamos passando, o que nós estamos fazendo para que a gente consiga a cada dia ser um pouco melhor que o dia anterior. E isso é individual, é de cada um, né?
de identificar as suas dificuldades, de identificarmos as nossas dificuldades, vermos aquilo que nós precisamos mudar. Se a gente não consegue de uma forma ou outra fazer esse exercício, nós podemos estar em estacionamento evolutivo. Ou seja, só estamos aqui neste planeta, nesta encarnação, mas não sabemos o que fazer, para onde ir, como prosseguir, como caminhar, né? Outra coisa, duas coisas ali no meio, que são as maiores chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Então, nosso planeta ainda tem muito disso, né? Justamente por ser um planeta de provas e expiações. Onde há orgulho e onde há egoísmo, pode haver uma felicidade plena? Difícil, né? Porque realmente são dois vícios que nos atrapalham, e se nós formos observar, cada um de nossos defeitos vai estar ligado a um ou outro, ou o egoísmo ou o orgulho. Eu tenho vergonha, não consigo falar. Vai ver, talvez seja orgulho, né? Então, cada defeitinho que a gente vê no nosso ser, no nosso espírito, está ligado a um desses dois. E isso é uma coisa que ainda está em nós. Por isso que ainda neste planeta, por ser habitados de espíritos imperfeitos como nós e em desenvolvimento, ainda não cabe a felicidade plena, e nós não estamos preparados para isso. Ainda. Essa palavra é muito importante. Ainda. Porque nós somos e fomos criados para isso, né? Nós somos e fomos criados para atingir o nosso grau máximo de perfeição e, consequentemente, gozar da felicidade plena. Mas ainda não está no nosso momento aqui encarnados no nosso planeta. O que cabe a nós é darmos condição para isso, né, a cada dia. E eu coloquei comodismo ali também, que é uma coisa que nos atrapalha, né? Porque às vezes é aquele assim, eu tô aqui vivendo a minha vida, tá bom. Esse tá bom impede com que a gente cresça, impede com que a gente evolua. E também, se a gente avaliar e cada um faça a sua autoavaliação, às vezes a gente passa por esses momentos na nossa vida, de falarmos assim, gente, tá bom, mas será que eu não preciso fazer algo de diferente? Eu não preciso fazer algo de novo? Eu não preciso me autoestimular? E às vezes nós podemos estar nessa condição do comodismo. Então, isso foi o que eu coloquei aqui, né? Que nós não estamos preparados. Vocês têm algum outro exemplo ou alguma outra coisa para colocar aqui que nos impediria de sermos plenamente felizes no nosso planeta? Acho que não, porque na verdade sim, não e sim, né? Sim, porque qualquer coisa que vocês disserem, de uma certa forma vai estar incluída ali no orgulho e no egoísmo, que nos impede ainda de sermos felizes. Vamos ter aqui alguma dúvida? Precisamos compreender que todos nós temos o tempo de labor e miséria, sofrimentos e decepções. Justamente por estarmos num planeta de provas e expiações, né? Porque nós passamos aqui por essas condições. Temos que trabalhar e algumas pessoas, infelizmente, podem passar por essa condição de não ter nem como trabalhar ou não ter como garantir o seu sustento. E temos momentos de sofrimentos e decepções por estarmos ainda, mais uma vez, como reforço, no nosso planeta como sendo um planeta de provas e expiações. E dificuldades essas que são entraves à felicidade, pois sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações, como nós já comentamos. E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 20, fala assim: se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Interessante, né? A gente não chegou nem na primeira condição. A primeira condição do ajuizado ali são aquelas nossas características do homem de bem, né? Vamos dizer assim. Mas não todas. Que o homem de bem já é aquele que consegue fazer
tudo que o homem de bem faz, já talvez não estaria neste planeta, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Aquele ajuizado, quer dizer, o que tem menos defeitos, menos vícios, esse já é difícil de encontrar. O homem absolutamente feliz, então, raridade, né? Nunca foi encontrado, pelo menos o que ele está dizendo aqui no Evangelho. Lá no Consolador, o livro O Consolador, na questão 240, ele faz uma pergunta sobre a felicidade. E fala assim: de algum modo pode-se conceber a felicidade na Terra? De algum modo. E a resposta é assim: se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, ou seja, nós temos essa noção de felicidade. Intimamente nós temos essa noção de felicidade, espiritualmente falando. É sinal de que ela existe e espera as almas em alguma parte, ou seja, essa felicidade existe, né? Tal como sonhada pelo homem no mundo, porém, a felicidade não pode existir, porque para nós o conceito de felicidade ainda é outra coisa. Para nós o conceito de felicidade, como nós pontuamos lá desde o início, podem ser várias coisas, né? Falamos vários exemplos: o emprego, para outros pode ser ganhar na loteria, o outro pode ser se casar. Então a gente deu vários exemplos aqui do que pode garantir ou termos momentos de felicidade na nossa estada aqui. Mas ele está falando que, tal como sonhada pelo homem no mundo, porém a felicidade não pode existir por enquanto na face do orbe. Por enquanto, né? Por isso que no anterior estava lá ainda, e aqui ele está falando por enquanto, na face do orbe. Porque, em sua generalidade, as criaturas humanas se encontram intoxicadas, que foi o que nós falamos, né? Pelos nossos defeitos, pelas nossas dificuldades, pelos nossos vícios, pelo orgulho, pelo egoísmo e vários outros que nós podemos pontuar. Então estão intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre, e isso é importante, é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Então é aqui a gente não consegue ainda a felicidade plena, mas é aqui que a gente consegue exercitar a cada dia, e para que a cada dia a gente vá acumulando, né, edificando essas bases da sua aventura real. O que eles chamam de aventura real aqui é a felicidade, né? Pelo trabalho, pelo sacrifício, e a consequência disso são os aprendizados, que isso sim é riqueza espiritual, né? A caminho das mais sublimes aquisições, ou seja, aqui é que a gente vai conseguir exercitar e aproveitar todas as oportunidades possíveis para que um dia a gente consiga essa felicidade a que nós, como espíritos, almejamos, e não essa felicidade transitória com a que a gente já pontuou algumas aqui. Felicidade real e plena do espírito. Né? Alguma dúvida? A felicidade faz parte, então, de um processo de crescimento gradual, de crescimento íntimo. E é isso que nós estamos chegando a esse ponto aqui. Por quê? Porque é o desenvolvimento do ser, né? Ser feliz não é uma questão de circunstância, momento, ocasião, sozinhos ou acompanhados, como nós dissemos aqui. Reparem que eu coloquei ser feliz, né? Nós falamos algumas coisas aqui de momentos que nos proporcionam felicidade, de coisas que nos fazem felizes. Mas aqui ele está dizendo o seguinte: ser feliz não é uma questão de circunstância. Alguma coisa que a gente faz, alguma ocasião, algum momento, se a gente está sozinho, se a gente está acompanhando. A felicidade real que ele está comentando aqui,
Não depende daquilo que vem do exterior. Não é algo que nos alimenta de fora para dentro. A felicidade não está fora. E aí aqui então a gente vê que existe uma diferença, né? Por isso que eu grifei ele de amarelo, ser feliz. Porque pelo menos para mim ficou bem claro isso. Imagino que para vocês também já estejam clareando também, à medida que a gente foi evoluindo no nosso tema, que existe uma diferença entre ser feliz e estar feliz. Concordam? Nós podemos estar felizes em vários momentos da nossa vida. Isso é ruim? Não. Porque nós estamos aqui, a nossa estada aqui já é muito difícil, né? Para muitos de nós já é muito difícil. E se nós não pudermos termos momentos felizes, o que seria de nós? Né? Então, o estar feliz é louvável, é muito louvável. Mas nós precisamos buscar, através do que a gente viu, né? A cada dia sermos melhores, a cada dia nos autoavaliarmos para sermos melhor. Nós precisamos buscar ser feliz. E esse ser feliz é a felicidade plena. Esse ser feliz é a felicidade do Espírito. Não essa felicidade transitória que nós temos aqui. O estar feliz já é um exercício para o ser feliz. E aí eu trouxe um vídeo de uma música. Na verdade ele é um vídeo de uma campanha publicitária. Não estou aqui fazendo propaganda de nenhuma loja, de ninguém, mas é porque eu acho muito interessante, porque frequentemente campanhas publicitárias trazem uma mensagem muito, muito interessante. Então, ignorem a marca e fixem na essência. Só ver se... É uma música, preste atenção na letra, que eu acho muito, muito, muito interessante, por isso eu trouxe para nós. Esse vai, né? O que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Você faz o que te faz feliz? O que faz você feliz? Você que faz? Pra ser feliz, pra ser feliz. O que você faz pra ser feliz? E se a felicidade voa num balão tão alto onde já não se enxerga mais, mas só ela pode lhe tirar do chão? Pra ser feliz, o que é que você faz? A felicidade está por dentro, mas não vai sair no raio-x. Você provoca os próprios sentimentos. O que você faz pra ser feliz? Pra ser feliz, pra ser feliz. O que você faz pra ser feliz? Longe, perto, dentro, tanto faz. Quem quer felicidade corre atrás. E às vezes ela está debaixo do nariz. O que você faz pra ser feliz? Pra ser feliz, pra ser feliz. O que você faz pra ser feliz? Ser feliz é só começar. Pão de açúcar. O que você faz para ser feliz? O que você faz pra ser feliz?
que a gente faz para ser feliz, né? O que nós estamos fazendo? Já que a gente viu que a felicidade plena ainda não nos pertence, mas que nós temos momentos felizes, mas nós fazemos os nossos momentos felizes. Nós estamos buscando esses momentos felizes, que é o que nos dá o alento neste planeta. Vamos refletir sobre isso, né? E existem aqueles que são felizes e infelizes, ou seja, tem toda a oportunidade de criar. A gente acabou de fazer uma pergunta: o que você faz para ser feliz? O que eu faço para ser feliz? Então, por que essa pergunta? Porque existem vários momentos da nossa vida que nós temos todas as ferramentas para criarmos oportunidades que sejamos felizes e a gente desperdiça, que é o que a gente está chamando aqui de felizes e infelizes. Que são todos aqueles que têm o quê? A saúde do corpo se desregra de uma com desequilíbrio. Os que são inteligentes, mas jamais, por exemplo, alfabetizaram alguém, ou ensinaram, se doaram para alguém. Os que possuindo dinheiro, de uma certa forma, guardam o dinheiro, né? E se estagnam no egoísmo. Os que têm um ótimo relacionamento social, mas nunca foram úteis para ninguém. Ou seja, todas as ferramentas que a gente tem, porque quando a gente faz uma outra pessoa feliz, a gente também se torna feliz, né? Fazer a felicidade de alguém, olha que coisa nobre. Proporcionar a felicidade para o outro, para o próximo, nos traria momentos muito felizes, né? Os que possuindo beleza física apenas desencantam corações, quer dizer, não se utilizam mal a questão da beleza. Os que têm a palavra fácil, mas não a usam tão somente para enganar ou ferir. Então aqui a gente vê que temos oportunidades de sermos e fazermos o outro feliz e muitas das vezes não nos valemos disso, né? Ignoramos. Então vamos voltar na pergunta: o que a gente está fazendo, né, para que a gente seja feliz? E aí eu trouxe um outro videozinho, porque de uma certa forma a gente não está satisfeito, né? Esses dias eu estava brincando com uma amiga de serviço, porque fez essa semana de onda de calor. Acho que todos sofreram com essa onda de calor aqui. E aí depois eu trabalho no Rio, e aí chegou um dia que começou a chover. Ela falou assim: ai, que coisa essa chuva. Eu falei assim: não reclama. Não reclama, porque se está no sol a gente reclama, se está chovendo a gente reclama, se está calor a gente reclama, se está frio a gente reclama. Então a gente nunca está satisfeito com o que temos, com o que possuímos, né? Até às vezes os momentos de felicidade que o outro, como a gente viu, é relativo, que para o outro seria um momento extremamente feliz, para nós não é. Então eu trouxe um videozinho. Imagino que alguns, se não quase todos que estejam aqui, conheçam a história que eu vou mostrar, mas como é em formato de vídeo, achei interessante trazer para relembrar. Do carneirinho revoltado. Era uma vez um carneiro muito inteligente, mas indisciplinado. Ele viu que sua lã é muito útil e importante para muita gente, e por isso se acha melhor que os outros animais, passando a revoltar-se contra a tosa de seu pelo. Se era tão precioso, pensava, por que aceitar a humilhação daquela tesoura enorme e sentir frio de tempos a tempos? O carneiro só se importava em correr da tesoura e não se preocupava com os ricos alimentos e cuidados que recebia na casa. Muito aflito, foi falar com o Criador: meu pai, não estou satisfeito com o meu pelo. Cortá-lo é muito chato. Modifica-me, Senhor. O Todo-Poderoso indagou com bondade: o que desejas que eu faça? Vaidosamente, o carneiro respondeu: quero que o meu pelo seja todo de ouro. O pedido foi realizado, mas
Assim que o orgulhoso carneiro se mostrou cheio de pelos preciosos, várias pessoas atacaram sem piedade. Arrancaram-lhe violentamente todos os fios, deixando-o ferido. Ele correu para o Criador e implorou: meu pai, muda-me novamente. Não posso ter um pelo dourado. Encontraria sempre pessoas sem compaixão. O sábio dos sábios perguntou: que desejas que eu faça? O carneiro, com mania de grandeza, pediu: quero que a minha lã seja feita em porcelana. Assim foi feito. Entretanto, logo que voltou ao campo, apareceu no céu uma enorme ventania que quebrou todo o seu pelo. Retornou aflito ao Criador e implorou novamente: pai, renova-me. A porcelana não é forte para o vento. Estou exausto. Disse-lhe o Senhor: que desejas que eu faça para evitar os ladrões e não me ferir com porcelana quebrada? Quero que o meu pelo seja feito de mel. O Todo-Poderoso atendeu-lhe mais uma vez à vontade. E o carneiro voltou à planície, na alegria de parecer diferente. Mas logo o carneiro passou no campo e bandos de abelhas cobriram-no em cheio. E por mais que corresse, elas continuaram a sugar seus fios doces. O carneiro correu na direção do Criador e em lágrimas implorou humilde: meu pai, as abelhas deixaram-me em sangue. Não suporto mais. Respirando longamente, o Criador, vendo que ele se arrependeu com sinceridade, disse: reanima-te, meu filho. O que pedes agora? O carneiro falou em pranto: pai, quero voltar a ser um carneiro comum, como sempre fui. Eu não quero ser maior e nem melhor que meus irmãos. Hoje sei que os meus donos são meus verdadeiros amigos. Nunca me deixaram em feridas e sempre me deram comida e água carinhosamente. Quero ser simples e útil, do jeito que me fizeste, Senhor. O pai sorriu bondoso, abençoou com ternura e falou: volta e segue teu caminho em paz. Você compreendeu, enfim, que sou justo. Cada animal tem seu corpo necessário e está no lugar certo. Se você recebe, deve também aprender a dar. Então, o carneiro, envergonhado, mas satisfeito, voltou para casa, misturou-se com os outros e daí por diante foi muito feliz. Daí por diante foi muito feliz, né? Na verdade ele já era feliz, só não era satisfeito. Então às vezes, qual é a moral da história, né? Nós já podemos estar numa condição de felicidade que é possível para nós aqui nesse orbe e frequentemente reclamamos. Então vamos buscar o que nós vamos fazer para ser feliz? Sim, é a pergunta, o que a gente faz para ser feliz. Mas às vezes nós já estamos num momento que a gente pode vivenciar essa felicidade e a gente não está satisfeito, como foi o carneirinho, né? Na verdade ele já era feliz, só não se deu conta disso, se deu conta depois das adversidades. Mas para a real felicidade, que é o ser, como nós vimos, que existe uma diferença, né, do ser e do estar feliz. O que é então ser feliz? Ser feliz é quem não odeia e perdoa. Algumas palavras eu marquei em amarelo porque eu achei muito importante. E perdoa todas as ofensas. Porque existem algumas pessoas que podem falar assim: ah, mas eu já perdoo. Mas todas as vezes? Todas as vezes. Por isso que eu marquei todas.
Aquele que silencia é aquele que silencia ante o erro alheio e ajuda pelo exemplo. É o espírito que já se libertou das injúrias. É o ser que se alegra com o bem-estar dos semelhantes, que é o que eu comentei aqui. Quão bom é para nós vermos que o outro está feliz, porque nós proporcionamos essa felicidade, né? É lógico que aqui está num âmbito maior, né? É o que nunca esquece o caminho da caridade. É o que procura sempre cuidar do corpo e do espírito. É aquele que jamais se esquece da gratidão a Deus, a Jesus e aos benfeitores. E é o que traz em sua consciência a paz e a tranquilidade do espírito. Quer dizer que nós não fazemos isso? Não, não quer dizer isso. Muitos de nós podemos fazer vários desses itens em alguns momentos, mas nós precisamos sempre fazer essas coisas, sempre. E aí, quando nós já estivermos realmente libertos de todos esses vícios que ainda nos impedem de sermos felizes, a gente vai estar nessa condição trabalhando para que isso aconteça. Enquanto a gente não consegue, pela nossa condição, pela nossa natureza, sermos felizes, vamos angariar momentos felizes, né? Então a felicidade plena, ela não existe neste mundo ainda. Porém, temos muitos momentos felizes, né? Somos felizes e não sabemos ou não valorizamos o que temos e o que somos e o que podemos felicitar, que é mais ou menos o que é a historinha do carneirinho. Então vamos também enxergar em nós esses momentos que nós estamos desperdiçando, que podemos vivenciar esses momentos felizes que hoje é o que nos é permitido no nosso planeta, que é o que nós podemos fazer. E é excelente, porque a gente não se dá conta disso, que a gente pode viver esses momentos felizes, mesmo com as dificuldades de cada um, né? Cada um tem a sua vida, sua existência, suas dificuldades, cada um faz a sua autorreflexão, mas aquilo que nos for permitido, vamos aproveitar, proporcionar e vivenciar esses momentos felizes. O que faz a gente feliz é o que a gente faz, né? Que é o que diz a música. O que a gente está fazendo para ser feliz. E aí, para encerrar, eu trouxe um pequeno vídeo. Por quê? Porque isso que eu estou falando aqui, do estar feliz, de proporcionarmos felicidade, a felicidade, aquela que a gente conhece aqui, nesse planeta que nos é permitido, a felicidade contagia. Vocês sabiam disso? Que a felicidade contagia? Se vocês não sabiam, vocês não se davam conta, eu trouxe esse videozinho para ajudar a gente a identificar o porquê que a felicidade contagia. E é com ele que eu vou encerrar a exposição, né, o nosso estudo de hoje, sobre a felicidade, que não é deste mundo, mas que nós podemos viver alguns momentos felizes.
É isso, o que a gente está esperando, né? Começa com um sorriso, então a felicidade é contagiante, que a gente possa contagiar outras pessoas, buscar a nossa felicidade e contagiar outras pessoas com essa felicidade, porque às vezes alguém está esperando apenas um sorriso, né? E como a gente viu aqui, a felicidade começa com um sorriso, então que a gente possa proporcionar isso para nós e para o próximo, que a paz de Jesus novamente possa estar em nossos corações hoje e sempre. Muito obrigado, Adriano, né? Sempre um estudioso da doutrina. E contagia mesmo, né? Eu estava lá atrás, eu estava rindo, né? E a gente nem sabe de quê, mas a gente acaba rindo, mostrando que realmente a felicidade é bom para todo mundo, a alegria é boa para todo mundo. Bom, pessoal, então a gente agradece sobremaneira aqui a presença do Adriano, né? Mais esse estudo da manhã de hoje. Agradece a presença de todos vocês no salão. Ele falava da casa, né? Da frequência. Na realidade, a EDAC ela tem um pormenor. Nós estamos funcionando desde agosto de 2020, quando o prefeito permitiu, né, que se fizesse com 30%, nós abrimos, na mesma semana, e nunca mais fechamos. Então a nossa casa não só não perdeu praticamente frequentadores, como ganhou, né? Não, Tamir? Como ganhou frequentadores de outras casas que estavam fechadas nesse período. Mas fizemos tudo de acordo com a saúde, né, recomendável, com as autoridades de saúde, mas a gente manteve aqui funcionando. Bom, pessoal, lembrando a vocês a campanha do quilo, né? Nós estamos ainda, né, com algumas carências, porém, conversando com a Laurete lá atrás, nós temos 38 famílias para assistir nesse final de ano. Todo ano aumenta. Aquela comunidade carente, que a gente assiste lá, todos vocês sabem, a gente não tem campanha de cestas básicas mensal, a gente não atende mensalmente famílias com cesta básica já há muitos anos, e porque a gente tem a sopa no sábado, o sopão, tem alguns participantes aqui da sopa, e que a gente leva lá nessa comunidade carente todo sábado de manhã, por volta de 9h30, 9h40. E acontece que é natural, chega agora na segunda quinzena de dezembro, eles param, o pessoal da equipe da sopa, comandado pelo Adair, eles tiram umas fériasinhas, mês de janeiro, só retornam na primeira semana de fevereiro. Para aquelas famílias carentes lá, do Parque Maíra, não ficarem sem nenhum tipo de alimentação no mês de janeiro e as 2 quinzenas de dezembro, é que a gente faz todo final de ano essa campanha da cesta básica. E aí eles mandam a lista, inclusive de crianças, que a gente atende com um brinquedinho, né? E as famílias com kitzinho de higiene pessoal. Então a nossa luta é muito grande todo final de ano para a gente dar conta disso. Ano passado foram 26, esse ano são 38, então já tivemos um aumento aí de 12 famílias de um ano para o outro, ok? E a carência está sempre aumentando. Só que, conversando com a Laurete lá atrás, a Laurete me disse que, por exemplo, alguns itens da cesta, nós já atingimos. Então aqueles que ainda pretendem doar alguma coisa, que ainda tem essa disponibilidade, vem com ela qual é a carência maior dentro daqueles itens da cesta básica, né? Que muitos de vocês colocaram no blog da EDAC. Então, vê aqueles itens que ainda estamos carentes, que estão faltando para a gente completar essas 38 cestas básicas, ok? E aqueles que tiverem necessidade de passe, então aguardem o salão, que serão chamados de acordo com o número de passistas lá dentro. As atividades do centro estão ali no quadro, no banner lá fora. A única coisa que não consta ali nas atividades é o plantão de passe na segunda-feira, com a Tani de 8 a 9, né, da manhã. A Tani está toda segunda aqui, eu não sei quando ele não pode mesmo, ok? Então, nós vamos fazer a prece encerrando essa primeira parte, passar para a segunda parte na Câmara de Passe. Aqueles que tiverem necessidade, aguardando o salão, que serão chamados. Ok? Então, não se esqueçam, aqueles que quiserem doar alguma coisa para a gente completar a cesta, que ainda está faltando, conversar com a Laurete lá atrás, que ela vai dizer quais os itens de maior carência. Depois você dá aquela assistência lá. Então, vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a presença do Adriano, que Deus possa abençoá-lo, ampará-lo sempre, bem como toda a sua família, que ele possa estar presente aqui outras vezes com a gente, abrilhantando-nos essas manhãs de domingo, e também agradecendo a presença de vocês no salão, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook nesse momento, pedindo a Deus que dê a todos vocês o conforto, a paz necessária para vivenciar esses dias realmente de mudança, de sofrimento, de falta de felicidade, mas que nós possamos
como disse o Adriano muito bem na sua palestra, ser tão feliz quanto possível. E assim nós encerramos essa primeira parte com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, nós encerramos a primeira parte, partimos para a segunda, na câmara de paz, muita paz a todos.